Bem-vindos a todos para uma pequena aula introdutória sobre hash tables, ou tabelas hash, ou tabelas de dispersão, como são chamadas por muitos, e apenas uma introdução a elas e também como usamos elas no dia a dia, né? Então, vamos começar da onde a gente já conhece. É bem usado no começo de qualquer estudo de programação, os arrays ou uma lista, por exemplo, que são estruturas de dados que armazenam elementos em posições contíguas ou contínuas, né, uma após a outra, na memória. Então, a gente pode representar como vários valores que seguem a ordem do índice da memória. Aqui, por exemplo, estamos usando o índice 0, 1 e 2, mas podia ser 200, 201, 202, né? Na memória, esses números a gente acaba não vendo, mas a gente sabe que sempre o valor que está armazenado na posição 1, ela está logo antes da 2 e logo após a 0, né? E conforme a gente quer alterar um array, a gente pode ir adicionando mais valores, né, nele. Pode colocar valor 4, valor 5. Nesse caso eles entrariam na posição 3, na posição 4. Então, isso é ótimo para quando a gente precisa de alguma coisa que seja uma lista, que a gente precisa ordenar e que seja alguma ação que possa trabalhar com lista ou pilha, que a ordem é linear, né, nas coisas. Mas a busca pelos valores pode ser lenta, porque você tem que passar por todos os índices. Normalmente o único índice que é armazenado é o índice do primeiro valor. Então se eu quiser acessar o valor 4, vou ter que pegar o valor 0 e aí ir de um em um checando se é o valor que eu quero até ir ao próximo, né? Isso para 5 valores não é tanta coisa, mas para 200, para 200 mil, para milhões de valores, ela pode realmente ser um grande problema. Você ter que passar por toda a lista ou por partes da lista, né? Principalmente se não for uma lista ordenada. Para isso foram criadas as tabelas hash. Elas são estruturas de dados que mapeiam chaves a valores. E então, cada valor ele é armazenado com uma chave que representa ele. Então, o meio que a gente transforma a função hash da chave para o valor funciona da seguinte maneira. Com a chave que a gente introduz, né, isso é muito usado para busca, por exemplo, eu quero buscar pelo valor que está armazenado na chave 2. É como se fosse um armário com várias gavetas, né? E você só tem a chave para sua gaveta. Então você pega a sua chave, você introduz, ela passa pela mesma função hash que pode ser customizada para qualquer aplicação que a gente precise. E essa função hash vai te jogar para um índice na memória. Pode ser aleatório, pode, né, seguir várias lógicas. Eu vou falar um pouco mais disso em breve. E com isso a gente tem a posição na memória em que foi salvo o valor. Então aqui, por exemplo, na função que a gente está usando, eu entrei com a chave 1, ela me jogou, me retornou o índice 3. Então na memória eu sei que na posição 3 está indicado o valor 1. Eu não preciso passar por nada, eu sei que é na posição 3. Tudo que eu preciso fazer é a função. E se tudo isso for bem criado, reduz muito o tempo de busca dos elementos. Porque não importa quantos valores a gente adicionar aqui, não vai mudar a diferença que eu vou acessar a chave 2, né? Por exemplo, eu posso criar aqui uma chave 4 que está com o elemento armazenado no valor 1 da memória. Então eu vou vir aqui, valor 4. Eu acabei de inserir um novo elemento e o jeito de procurar pela chave 2 não mudou. Ainda é
A gente sabe ainda que está no valor zero. Então, e isso não é a mesma coisa para pro array, né? Conforme a gente vai armazenando mais dados, a busca vai ficar mais lenta, não numa tabela hash. Então, só recapitulando as diferenças principais, as tabelas hash têm acesso rápido por chave, né? Se você tiver a chave, você consegue fazer uma busca inteligente nele. Os arrays, se você quiser trabalhar com o índice da lista, ele é melhor, mas a busca por valor, se você quer achar um valor em específico, ela é lenta. São baseados em índices numéricos, em pares-chave com valor, e são mais flexíveis para associar dados que não são sequenciais, enquanto os arrays são sequenciais. Então, vamos comparar isso usando uma função. Aqui eu criei, já colocando a mão na massa aqui, né? Eu estou trabalhando em Kotlin, mas você não precisa entender tudo que está escrito aqui. A gente vai só ver na prática isso que eu acabei de falar. Então, aqui eu criei um array com 5 valores e uma hash table, é uma tabela hash com 5 valores também, 5 chaves. Digamos que a gente quer achar o valor 4. Então, a gente está colocando aqui chave 4, valor 4. A gente quer usar. A gente está procurando. Vai contar o tempo em nanosegundos. E vamos ver quanto tempo que o array demora para achar o valor 4. E quanto tempo que a hash table demora para achar o valor 4. Então eu vou rodar aqui o código. Peço que ignorem as outras coisas que aparecerem. Mas o que importa pra gente é essa parte aqui no começo. Então só. Hello. Aí. A busca no array foi encontrado o valor 4 e tomou 10 milhões de nanosegundos de tempo para encontrar o valor 4 só nesse array com 5 elementos. Na hash table só tomou 15 mil. É uma diferença gritante de tempo para fazer a mesma coisa. Então, tudo depende de como você quer usar. Agora que a gente já entende mais ou menos o funcionamento da hash table, eu quero mostrar alguns exemplos que podem funcionar com aplicações reais. Então, o primeiro exemplo aqui que eu montei é organizar os nomes por inicial usando a tabela hash. E esse exemplo eu queria fazer em específico para mostrar que podem acontecer quando você armazena dados em hash, podem acontecer colisões dependendo da função que a gente usar. Então, nesse caso, a função que eu queria usar é uma coisa bem simples que pode ser encontrada num dicionário, sabe? Que é tudo que eu quero é organizar o nome com base na primeira letra. Mas aí a gente já vai ver que vai ter uma colisão, porque, por exemplo, a Alice e a Ana, os nomes das duas começam com A. Como que a gente resolve esse problema? A gente vai criar o nosso hash map indo de um char, né, que é apenas uma letra, para saber de qual a primeira letra que a gente quer saber, para uma lista, um array. Então, um jeito de. Existem maneiras de você mudar a sua função hash para garantir que não ocorram colisões, mas mesmo que ocorram, a gente ainda vai melhorar a busca nessa lista que a gente já tem a lista, né? A gente vai melhorar a busca nessa lista porque vão ser várias listas menores. Se eu quiser encontrar a Ana, eu já sei que o nome dela começa com A. Então eu não preciso perder o tempo com o Júnior, o Rogério, a Beatriz, a Carla e etc. Porque só vai ter a Alice na frente dela.
Então eu vou para as letras A, eu sei que tem a Alice lá e encontrei a Ana. Também uma diferença de tempo menor. Então vamos ver isso em ação. Eu vou rodar esse exemplo aqui também. Perdão que a compilação faz tudo, né? Eu poderia mudar isso só agora, na verdade. Mas agora... Quer ver? Aí, ó. Vamos executar apenas o exemplo 1. Melhor, né? Ó. Conseguimos. Isso aqui já é uma representação da tabela hash. Como os dados que a gente deu para ela na lista que a gente já tinha foram organizados. Os nomes que tem a chave A são Alice e Ana. B, Beatriz, R, Rogério. C, a Carla e o Carlos. E etc. Então, a gente conseguiu fazer essa lista de nomes ser mais eficiente quando a gente quer buscar um nome dentro dela, usando tabelas hash. Então, vamos seguir em frente. Outro uso das tabelas hash no dia a dia, que também tem a ver com o volume de dados que é armazenado, é o cache dos navegadores que a gente utiliza. Porque seria muito custoso para os navegadores que a gente está usando, todas as vezes que a gente acessa um site, a gente baixar uma versão nova dos arquivos que estão armazenados do servidor de cada site, né? Então é para isso que serve o cache, para a gente poder armazenar as versões mais atualizadas do site, que a gente, principalmente dos sites que a gente utiliza várias vezes ou que utilizou há pouco tempo atrás. E quando nós vamos acessar aquele site de novo, o nosso navegador simplesmente checa qual é a versão que está atualizada na máquina, que está armazenado na máquina, desculpa, e a versão no servidor mais atualizadas. Se elas condizerem, está ótimo, a gente não precisa baixar uma nova, a gente só mostra o que está armazenado. Se não condizerem, ele baixa uma versão nova. Então, como acessamos muitas páginas diariamente e ainda por cima cada página tem subseções que são arquivos diferentes e têm suas versões próprias, como vimos aqui neste exemplinho bobo aqui que eu escrevi só para visualizar o que eu estou falando, né? O site exemplo.com tem a parte sobre, tem a página de contato. Todas essas páginas são arquivos diferentes com versões diferentes. Então você pode imaginar que 10 minutos que você acessa 5 sites diferentes e clica em um monte de coisa, principalmente se você está, por exemplo, fazendo compras e está vendo vários produtos diferentes, é muita coisa. E listas, arrays, outras estruturas de dados não são tão recomendadas para armazenar isso. As hash tables, elas são ideais para esse volume de dados sendo armazenados e que precisa ser acessado com eficiência. Então, o cache do nosso navegador é mais um exemplo disso. Aqui, assim, eu posso rodar o exemplo só para visualizar, porque você pode... Nesse caso, a chave de cada versão é o próprio site que a gente está guardando, né? Uma string que leva o link. Então aqui, quando a gente mudar a versão, por exemplo, o desenvolvedor foi lá, colocou uma versão nova do exemplo e também mudou uma coisa na página de sobre. Foi para 1.2 e 1.5. Se eu salvar e executar de novo, você pode ver que agora no cache está atualizado. Tá 1.2, 1.5 e a 1.3, que é a mesma da versão passada, não mudou. Então não precisa fazer nada quando acessar a página de contato, só mostrar o que já está salvo
no navegador, né? Então vamos seguir em frente aqui. Eu queria mostrar para vocês que as hash tables elas não são só usadas como armazenamento de dados puro, elas podem ser usadas como uma estrutura de dados que você está usando no seu dia a dia como programador. Por exemplo, numa análise que você precisa fazer que está lidando com uma grande quantidade de texto. É, uma grande quantidade de dados. Nesse caso aqui eu vou mostrar um texto. Por exemplo, aqui a gente tem uma frase aleatória que eu escrevi. Vocês podem ver que eu gosto de Kotlin, né? Mas nesse caso a gente está trabalhando só com uma simples frase. Mas se a gente quer trabalhar com um livro, com um documento grande, com várias páginas, com muito texto, com muitas palavras que a gente quer contar, é ideal usar uma estrutura de dados que seja eficiente. E nós sabemos que o HashMap é bom para isso. Então, para melhorar a eficiência do nosso código, a gente pode melhorar a escolha da estrutura de dados que a gente está usando. Nesse caso, como o texto é todo em strings, fiz um HashMap cujas chaves são strings, que vão ser as diferentes palavras que a gente vai encontrar dentro desse texto, e armazena um inteiro que vai ser incrementado conforme ele achar cópias dessas palavras. E o HashMap ele é usado para, na hora de... Opa, perdão, esqueci de atualizar a main. O HashMap, então, ele é usado para, na hora de usar essa estrutura de dados para mostrar isso de forma eficiente, ser uma pesquisa rápida. Então aqui ele mostra a frequência das palavras dessa frase aqui. Divertido, incrível e poderoso são palavras que são ditas uma vez só. Kotlin e são ditas 3 vezes. E não importa quão grande esse texto ficar, o acesso a HashMap que armazena a frequência de cada palavra não vai mudar a velocidade. Então, você pode ir colocando mais texto e mais texto e mais texto e aumentando o tamanho, a quantidade de dados que está armazenada nessa frequência palavras, e o acesso ao número que você quer, que é a frequência, vai continuar sendo rápido e eficiente. Mas bem, chegamos aqui ao final do que eu tinha preparado. Eu acho que com o que a gente viu hoje, vocês já têm uma base boa para começar a aprender sobre essas estruturas de dados que são importantes no dia a dia do programador e com certeza vai fazer os códigos que você escreve daqui para frente serem muito mais eficientes quando tratarem de grandes quantidades de dados. Mas é isso. Meu nome é Luiz Eduardo, estamos aqui no canal compartilhando conhecimento, mostrando um pouco do que nós estamos aprendendo na Faculdade de Ciência da Computação com vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa. Eu agradeço muito quem puder compartilhar. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que todos que tenham assistido até aqui tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E é isso. Tchau, tchau.